Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Muito boa noite, vamos começar mais um programa George Robert Talks. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. É isso aí, conto história de pessoas que protagonizam suas próprias histórias. Hoje é com muito prazer que a minha convidada, ela é uma consteladora familiar. Ela vem contar para todos vocês, brasileiros cidadãos do mundo, um pouco do seu processo, a sua história de vida. E como é inspiradora, gente. Vamos lá, então. Hoje eu converso com Andréia Emboaba. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, gratidão por ter essa oportunidade com vocês, viu? Imagina, o prazer é todo nosso. Eu falo todo nosso porque é uma equipe, né? Então, o prazer é todo nosso. Andréia, vamos começar, né, essa entrevista por conhecer mais sobre o processo da Andréia lá atrás, né? A Andréia menina. Como é que foi a infância da Andréia? E depois a gente aí vem, né? Vamos aí nesse bate-papo bem descontraído chegar no que a Andréia é hoje. Essa mulher empoderada, advogada, é uma consteladora familiar, uma mulher que é terapeuta. Vamos lá. Como foi a infância da Andréia? Oi, Jorge, foi uma infância bem desafiadora, como várias histórias que a gente encontra no nosso país e em outros também, né? Uhum. Pais separados, mãe professora, né? Com uma escassez muito grande, morando na periferia. E aí a gente vai galgando aí as oportunidades que vão surgindo. E eu sempre, assim, eu vejo assim, eu acho que a minha maior vantagem naquele momento era ser muito estudiosa e sempre querer aprender. Eu sempre fui muito de ir atrás, de aprender coisas. E nesse interim, né, fui galgando, não foi uma vida fácil, foi bem desafiadora, né? Eu falo que eu vivia naquele momento, eu vivia a maior parte da minha vida ali ordinariamente, eu falo com um salário, né, que dá para pagar o aluguel, ali as continhas básicas, e mal chegava no final do mês para pagar todo o que faltava. E eu falo que eu tinha um sonho, que eu gostaria de ir. Olha que hoje eu nem vou tanto, mas eu gostaria de ir ao McDonald's toda vez que eu tivesse vontade. Mas eu não tinha dinheiro para o McDonald's. Para mim era uma coisa inacessível. Uhum. E aí, nesse interim, me formei em Direito e buscando trabalho na área, a desculpa era sempre que eu não falava inglês. E realmente eu não falava, eu nunca tive oportunidade de estudar inglês. Nem no país, nem fora dele. E aí sempre essa desculpa, né, nesse lugar. E aí eu falei, bom, eu vou ter que me virar e ir para fora aprender a falar inglês, porque eu sabia que aqui eu não ia aprender nunca. Uhum. E aí tinha um carrinho, tinha um golzinho velho, vendi para minha mãe refinanciou ele para eu poder ter o dinheiro. E aí eu fui embora, paguei a passagem, fui com uma amiga que estava indo de passeio, e paguei uma passagem e sobrou $500. E assim eu cheguei nos Estados Unidos, sem falar inglês, com $500 no bolso, morando de favor na casa de uma pessoa por uma semana, que era o meu prazo para me virar. Uhum. Ah, que coisa... Agora, antes da gente chegar aqui nos Estados Unidos, né? Tá. Quais foram suas influências para que você procurasse, né? Digo, influências acadêmicas para que você viesse a cursar o direito? Na verdade, eu já tinha começado a faculdade de administração, tinha trancado, porque eu não dei conta de pagar na época, e me desgastava muito, eu trabalhava muito, e era à noite, aquela coisa, né? Não consegui cursar, era na PUC, era bem puxada, e eu não conseguia pagar, mas na PUC de Goiânia, tá? Nessa época eu morei em Goiânia, apesar de ser de São Paulo. Depois, eu tentei, antes da administração, eu fiz arquitetura na Unesp. Mas como os materiais também eram muito caros e era um esforço muito grande para minha mãe, acabei trancando a faculdade e aí eu estudava em Bauru, voltei para São Paulo e comecei a trabalhar.
E aí eu trabalhei em várias coisas. Quando eu decidi morar em Goiânia, que foi a convite de uma loja, porque eu trabalhava numa loja como vendedora, e uma loja me convidou para ir para lá. Eu fui. E nisso, Goiânia é muito voltado ao mundo jurídico, sabe? E aí eu comecei a me interessar por esse lado que eu nunca tinha imaginado. E uma amiga, uma amigona, prestou direito na época e eu prestei administração na PUC, lá de Goiás. E ela passou, eu passei, entramos, mas eu não dava conta de pagar. E aí também tranquei essa faculdade. E aí o tempo passou e eu fiquei com isso, né? Eu falei, em vez de eu ter feito administração, eu deveria ter feito direito, porque a ideia era eu poderia prestar um concurso e ter uma vida melhor. Aham. Né? Era esse o intuito inicial. Mas aí eu passou, acabei, me casei em Goiânia, tive minha filha, me separei e voltei para São Paulo de novo. Fui morar e fui cair em São José do Rio Preto, porque um namorado dava consultoria lá. E fui morar em São José do Rio Preto. E graças a esse, que foi meu segundo marido, eu me casei 4 vezes, tá? Depois eu chego nessa história. Ok. Foi meu segundo marido, foi um anjo também na minha vida. Eu consegui me formar em Direito em Rio Preto. E eu me formei com honras mesmo. Minha média na faculdade era 9,3. Então, eu achei que eu ia me dar muito bem com o direito. Só que aí a gente se separou e eu voltei a morar em São Paulo sozinha. Estou encurtando bem a história, tá? Aí voltei a morar em São Paulo sozinha, buscando um trabalho em direito. Voltei a trabalhar em loja, mas procurando esse lugar do direito. A gente entrou numa crise aí em 2004, 2005. Acho que as pessoas vão lembrar um pouquinho. Perdi meu trabalho na loja e não consegui trabalho nem no direito e nem em lugar nenhum. Fiquei 1 ano desempregada. Cheguei a passar fome, literalmente. Pedindo ajuda para os amigos, assim, ó, me dá um jantar na sua casa, né? Me leva para jantar na sua casa. Era isso que eu falava. E nessa época, eu namorava um outro rapaz que também me ajudou muito nesse lugar da comida, né? Ele falava, não, né? Vamos comer um sanduíche. E aí foi indo. Só que eu não conseguia trabalho e sempre a desculpa era, você não fala inglês. E Isso, foi assim. isso no Brasil. Isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Né? Eu sei que era um momento de crise muito forte, mas era assim, eu aceitava qualquer trabalho. Só que como eu tinha um bom currículo, porque eu já tinha passado por várias empresas e tal, as pessoas achavam assim, você é muito qualificada para qualquer trabalho. Só que os trabalhos para que eu era qualificada faltava o inglês. E aí eles não me aceitavam. E abaixo disso, eles falavam assim, você não vai ficar aqui muito tempo, eu não vou te contratar, porque você é muito qualificada para essa vaga. E assim foi, né? E eu fiquei 1 ano aí buscando trabalho. Uau. Aí vendi esse carro que eu tinha e cheguei nos Estados Unidos, como eu te falei. Então vamos lá, né? É isso aí. Chegou Posso nos contar? Estados Unidos. A filha veio também? Como é que foi? A filha Não. A Luísa na época tinha 12 anos, né? E eu sabia que eu não podia pôr ela numa situação dessa, até porque o pai dela não ia permitir. O pai dela tinha boas condições, tem boas condições financeiras. E aí a gente conversou, expliquei para ele a situação. Ele falou: não, pode ir, eu cuido, né? E ele sempre foi, até hoje, é um pai maravilhoso para minha filha. E aí deixei a Luísa com o pai, e ela ficou entre pai e vó materna, minha mãe, que ela adora, e ficou nesse trancinho aí. Eu falei para ela: a hora que der, eu te levo. Mas vocês sabem, você mora aí, não é uma coisa tão simples, né? Eu tiro o chapéu para aqueles que chegaram aí com mala e cuia e filho debaixo do braço, porque como eu te falei, eu cheguei, fui tirar minha carteira de motorista, ali eu tive muita sorte, né? Como eu não falava inglês, uma americana que me conduziu ali e ela me desenhou o que eu tinha que fazer na direção. E foi incrível, ela foi assim um anjo também na minha vida naquele momento. E eu saí dali com a carteira e com o trabalho de manobrista, porque eu tinha conhecido uma pessoa na fila que tinha um amigo que trabalhava numa empresa de manobrista e estava precisando de pessoas. E como eu saí dali ele falou: se você sair daqui com a carteira de motorista, você está empregada. E nos Estados Unidos, para quem não sabe, a gente sai já com uma autorização para dirigir na hora. Né? Verdade. É muito rápido. Em um dia você tá apto a dirigir. Verdade. E aí eu comecei a trabalhar assim, no 3º dia que eu estava aí. Então, foi tudo,
sabe, as coisas foram acontecendo, porque eu não podia ficar na casa dessa pessoa há muito tempo. Uhum. E aí, vou te contar a maior. Eu fui morar em South Beach, eu não lembro o nome do hotel, na laje do hotel. Era Ah, um quartinho de tipo uma casa das máquinas, de sei. madeira, em cima de um hotel. E era um hotel sem elevador, de 3 andares. Você Uhum. tinha que subir uma escadinha toda curtinha, assim, toda estreitinha, saía por uma porta, saía lá no terração do teto, e aí eu ia para esse quartinho que era onde eu dormia. Uau. E porque eu não tinha como pagar outro lugar. Eu Uhum. estava realmente começando ali uma história. E aí comecei a trabalhar como manobrista e trabalhava 80 horas por semana e estudava aos fins de semana também, e dias de semana, quando dava, nas escolas públicas, porque eles também dão inglês, né, gratuito para quem chega, para quem é imigrante. Eu estava legal, com visto de turista, mas trabalhando ilegal, é um fato, fiz Aham. mesmo, mas sempre no intuito na minha cabeça de permanecer legal a Uhum. qualquer custo. Então, a ideia era juntar muito dinheiro, o máximo que eu conseguisse, para conseguir pagar 6 meses de escola, porque era o mínimo para a gente ter visto de estudante, Verdade. certo? E É. aí eu trabalhei muito mesmo, juntei meu dinheiro e paguei a escola. Então, aí procurei a escola mais baratinha que tinha em Miami, consegui, e aí fiz a transferência, né, do visto de turista para estudante. E, mais uma vez, um anjo na minha vida apareceu nessa escola e disse, e me contratou. Um mês que eu estava na escola só. E aí eu entregava flyer na rua, porque eu já falava espanhol. E aí Uhum. eu entregava flyer na rua, chamando as pessoas para a escola. E aí um período curto de tempo, eu já comecei a trabalhar dentro da escola. Tanto Hum. que meu inglês é meio capenguento, porque eu nunca fui para a sala de aula. Eu Aham. aprendi na raça mesmo, porque como eu já trabalhava, apesar de eu ter que estar dentro da sala de aula como estudante, eu tinha que trabalhar e eles falaram: bom, você escolhe. Eu falei: não, tá bom, eu escolho ficar aqui na recepção e falar espanhol o tempo todo. E aí, porque né? Comecei uma vida melhor ali, a partir dali. Essa mesma escola aplicou o meu visto de trabalho, o H1B, Aham. e eu consegui ter um visto de trabalho em 2 anos de Estados Unidos. Coisas assim, né? Que Que é muito difícil, né? muito difícil. Isso. Mas foi trabalhando, né? Ah, Foi indo atrás, batendo na porta, falando. E eu sempre fui muito comunicativa. muito E bom. aí, nesse interim também, eu tive um convite para trabalhar numa escola do Canadá. E Uhum. olha, Jorge, eu não vou falar que foi um mar de rosas, né? Não foi. Foi duro. Eu estou resumindo aqui porque é um programa, a gente não dá para contar em detalhes. Mas assim, me senti explorada em muitas vezes, né? Principalmente quem tem visto de trabalho. O H1B é um visto que você não pode transferir para outra empresa. Tem muita burocracia, é muito caro transferir um visto. Então Uhum. você acaba sendo refém da empresa que você trabalhou, É. né? E isso me causou um estresse muito grande. E foi nos Estados Unidos, em 2008, que eu tive consciência da minha primeira depressão. E foi um lugar muito difícil e assustador, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, uma vontade de morrer muito grande, eu só chorava. E aí eu Uhum. liguei para uma amiga no Brasil, uma grande amiga que é farmacêutica, e ela falou: amiga, você está em depressão, você tem que procurar um médico e se medicar. Aham. E aí eu falei: que é isso, né? Porque isso em 2000 e pouco, a gente não tinha muita informação, a internet estava começando ainda, a gente não tinha acesso a informações como a gente tem hoje. Verdade. E aí eu procurei uma médica brasileira em Miami, e ela me receitou um remédio, e foi assim que eu entrei no mundo do autodesenvolvimento. Que Porque bom. aí uma outra amiga suíça lá me falou de um livro do Osho. E aí ela pegou e falou: ó, leia Osho. E aí Uhum. eu comprei, né, um livro em espanhol do Osho. No meu inglês nunca foi tão bom ao ponto de ler em inglês. E aí eu comecei, aí veio o Osho, aí veio a PNL, aí veio o Enneagrama, e eu fui
consumindo tudo que chegava. Ali eu fiz alguns cursos que apareciam, me tornei budista em Miami. E isso foi me alimentando. Foi quando surgiu também aquele livro The Secret. The Secret. Eu tenho vídeo também. Sim, foi nessa época. E aí assisti The Secret, e aí você começa a buscar cada vez mais informações. Como eu posso ser feliz? Aham. Né? Porque, apesar de parecer ter sido simples, além de desafiador, era muito solitário. Né? Uhum. A gente não tem os nossos amigos, a nossa família, a nossa língua, a nossa comida. Eu falo que tudo isso faz muita diferença na É nossa verdade, vida. é verdade. E é legal você falar, né, dessa sua relação com o trabalho, a religião que também fez com que você, né? Porque a gente sabe, toda vez que a gente faz um chanting, Nam-myoho Renge Kyo, né, que a gente se coloca, né, onde a gente encontra, sabe, se encontra, é como elevar, né? É corpo e espírito, né? De uma forma onde a gente consegue balancear, né? Sim, Anseios que a gente tem. Porque estar no lugar, estar num país sem família, a nossa família passa a ser amigos, né? E vamos ser honestos, né? Amigos que se dizem família, porque existe ex na vida, ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-amigo, só não existe ex-família. Na verdade, é só não existe verdade. família. Então, a gente procura, né, esse se encontrar. E o Sim, quão importante hoje você desenvolver esse trabalho e ajudar outras pessoas também, né, esse autoencontro. uhum, Como é importante isso? É, quando se fala, né, vamos cair um pouco, né, porque o nosso tempo é curto, o tempo é tão curto, né, e quando a gente fala da constelação familiar, o conhecer o outro e aceitar o outro como ele é, né? Uma coisa que eu falo muito, que vem muito lá de trás, né? É uma cultura muito brasileira, essa coisa do você morou aqui, você vai entender o que eu estou falando. O brasileiro, ele é muito comparado a. Isso começa dentro da nossa própria casa quando criança, né? Ah, porque o filho da vizinha, olha só o filho da vizinha, ele é assim, ele só tira nota boa. O filho da vizinha, né? Sempre você, o seu colega da escola não faz isso. Por que que você faz? Então, quando a gente fala, né, da cultura, desse distanciamento cultural, você pode analisar que aqui nos Estados Unidos, dentro da própria casa, os americanos, o filho pode não ser tão bom, mas ele já vem com já consegue colocar no filho que o filho é melhor. Você é uhum, bom, você consegue, você vai à frente. Então, quando a gente começa a comparar, né, a cultura americana da a cultura brasileira, ainda assim, nos dias de hoje, é muito comparada. O sim, pai, a criança é comparada dentro de casa, é comparada na escola. E é tão importante a gente deixar claro que cada um tem o seu limite. Cada criança, né, cada indivíduo tem o seu limite. sim. E respeitar o limite do outro é a base de tudo para que essa pessoa venha se tornar um profissional de sucesso no futuro. É aí que a gente conscientiza o outro que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Sim, aí eu vou entrar um pouquinho na constelação, posso? Ah, então vamos falar sobre isso, que é muito. Vamos. Vamos lá. Quando você traz isso, é importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Tudo que você falou é pertinente. Mas quando a gente olha com a visão sistêmica, a gente pode ver o quê? Uma criança que tem dificuldades na escola, provavelmente ela tem dificuldades em casa. Uhum. Então, assim, se você tem um filho difícil, provavelmente o seu sistema familiar é um sistema familiar complicado. Às vezes eu sou leal ao meu pai ou à minha mãe,
E a lealdade, que a gente chama, por exemplo, de amor cego. Então, se o meu pai nunca se estudou e nunca foi bem na escola, eu posso não ser também. Ou, sabe, coisas pequenas, no sentido de, por exemplo, mamãe nunca foi bem-sucedida, ela teve que parar de trabalhar para cuidar da família. Então, por que eu vou ser bem-sucedida? Por amor a você, mamãe, eu repito a sua história. Uhum. Tudo de forma inconsciente. Existe também dentro da constelação um braço que é a pedagogia sistêmica, Isso mesmo. que leva a constelação para dentro das escolas e que é muito bonito. Uhum. Então, assim, todos nós, né? E essa questão da comparação, eu lembro, você trouxe assim, minha mãe foi muito rígida, e às Uhum. vezes ela me comparava com alguma personagem ruim da novela. Você Ah. parece fulana da novela. E eu queria morrer, né? Eu falava, mas eu não sou a fulana, né? E realmente isso causa traumas na gente, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que a constelação traz, George? Ela traz o seguinte: toda a nossa história familiar foi como tinha de ser. Uhum. É como se nós tivéssemos escolhido esses desafios, como se tivesse escolhido esse pai e essa mãe antes de vir. Então, a gente sabia desses desafios. E dentro desse sistema familiar existe uma história que a gente carrega no corpo, nas nossas células. E a Uhum. epigenética vem provar isso. Existe um experimento da epigenética que cercou um pasto com cerca elétrica e colocou algumas vacas. A vaca tenta passar, ela leva um choque. Na primeira tentativa, ela nunca mais tenta. Só a quarta geração dessa vaca vai tentar novamente passar essa cerca. Então, e por quê? Porque ela carrega na memória genética dela que ali não pode passar. Então, você imagine nós, seres humanos, com sentimentos, traumas e tudo mais, quanta história a gente carrega de toda a nossa ancestralidade no nosso corpo, na nossa memória, mesmo que inconsciente. Verdade. Então, a constelação vem mostrar o quê? Que isso existe, né? Existem vários estudos aí, a gente tem o campo morfogenético, que é onde a gente acessa o campo de informação da nossa família, para a gente poder fazer movimentos e mudar algumas coisas na nossa vida, mas a constelação vem mostrar o quê? Ela é muito mais hoje, a escola Hellinger já não fala mais que é uma terapia, a gente diz que é uma filosofia de vida, são princípios da vida, porque é regida por 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E se a gente burla uma dessas leis, a nossa vida vai ter desequilíbrios. Então, por exemplo, se eu excluo um pai que foi ausente, um pai alcoólatra, um pai que batia na mamãe, isso me causava muita dor, eu vou ter consequências disso no futuro, com um filho, repetindo uma história, com um marido, eu atraio um marido igual ao meu pai. Uhum. Por quê? Aí é o amor. Por amor a ele, eu atraio. É como se o sistema me colocasse de castigo. Fala, enquanto você não olhar para ali e dar um lugar àquilo no seu coração, você não está livre para seguir o seu destino. E aí você fica preso. Esse sistema pode-se dizer que é um sistema que nós chamamos de karma, uma coisa kármica? Não, não. Porque não tem nenhum cunho religioso. Ok. Tá? É o sistema da sua família. Então, quem é minha família? Pai e mãe biológicos, é quem me pôs no mundo. Então, pai e mãe são um portal para a vida, a gente diz isso, Uhum. deles que veio a vida, e a vida, na visão sistêmica, é o maior bem que temos. E Bert Helling, o pai das constelações, ele dizia: sem a vida, o resto não existiria. Verdade. Né? Então, ele diz assim: o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso na vida. E o que vem depois da vida concebida, ele dizia que é secundário, é só uma historinha sistêmica, de repetições de padrões, de lealdades a essa família. Uhum. Entende? Então, se você quiser, eu posso falar um pouquinho das 3 leis para as pessoas entenderem um pouquinho. Muito bom, vamos falar sim, vamos falar sim. Gente, hoje eu estou de frente com essa fonte de inspiração, né? Esse presente, Andréa Emboaba.
ela trabalha diretamente com terapias sistêmicas, constelação familiar e organizacional, técnicas quânticas vibracionais. Ela é palestrante, escritora, treinadora de desenvolvimento humano, onde traz aí os 3 pilares da prosperidade. Agora, vai lá, conta para nós aí sobre ele. E os 3 pilares da prosperidade, que é uma prosperidade muito maior do que a nossa prosperidade financeira. Quando eu falo da prosperidade, é uma prosperidade em todos os âmbitos. E quais são as 3 leis? São as leis que regem a vida, são esses 3 pilares. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Todos pertencem ao nosso clã familiar. Ninguém pode ser excluído. Todos têm o direito a pertencer. Ponto. Dentro desse pertencimento, também inclui aí os abortos provocados ou espontâneos. Na constelação, não há julgamento. Tudo é como é. E eu aceito como é. Porque os abortos também têm que ser considerados filhos e eles pertencem ao sistema. Então, a mulher que perdeu 3 bebês e aí teve um 4º filho que nasceu, ela não pode dizer que aquele filho é o primeiro ou é o filho único, porque ele não é, ele é o 4º. E se a gente exclui esses 3 que não puderam vir, esse 4º vai ter problemas na sua vida, porque ele não vai se sentir no direito de estar aqui se os outros não foram vistos. Porque e aí a gente vai para a segunda lei, por quê? Porque vai para a segunda lei de hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Então, quando eu estou ali no pertencimento, se eu vejo que os meus irmãos não têm direito a pertencer, não são vistos, né, não são reconhecidos, eu entro nesse problema da hierarquia. Eles vieram primeiro, eles têm direitos antes de mim. E o primeiro direito deles era de serem reconhecidos. E aí eu posso até trazer aí na minha vida depressão, doenças, né? Essas doenças emocionais são muito comuns quando há exclusões, doenças físicas e até suicídios. Então, claro, cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo na constelação familiar. Segunda lei, hierarquia. Então, quem vem primeiro tem precedência a quem chega depois. Dentro da hierarquia, eu bato muito na tecla dos pais. Que os pais, dentro dessa hierarquia, eles são chamados de os grandes e nós os pequenos. E sempre será assim, independente da nossa idade. Por quê? Porque eles deram a vida. E a vida é impossível de ser retribuída. E aí a gente tem que olhar para eles com essa gratidão, simplesmente pela vida ter sido dada. Você toma a vida e segue em frente. Sem ficar questionando como foi a vida com esse pai, com essa mãe. Então, independente da sua história, de como ela se formou, se você está aqui vivo, me ouvindo, você já é um sucesso. Muito bom. E enquanto a gente olha para trás, para as nossas mazelas, eu não tenho força de ir para a vida. Porque a minha vida acontece na minha frente, não atrás. É como se eu fosse na padaria andando de costas. Eu vou cair, eu vou tropeçar, eu posso ser atropelada. A vida não anda. E a gente costuma dizer uma frase bem forte de Bert, que é assim: tudo que acontece ali atrás não é problema meu. Eu não questiono, eu não julgo. Por isso que a gente diz nas constelações que pai e mãe não se perdoa, porque pai e mãe não se julga. Foram os melhores pais que deram conta de ser dentro do sistema que eles tinham. Verdade. E aí, a terceira lei, não menos importante, é a lei do equilíbrio, o equilíbrio de troca. Tudo na vida tem que ter troca. Então, se eu te empresto R$100, você me devolve os R$100 e eu aceito os R$100 de volta. E aí a gente tem uma sociedade que a gente é muito, né, muito doador. E a gente tem que aprender que a gente não pode ajudar sem o outro nos pedir a ajuda. Então, a gente tem um livro do Bert muito bom que chama Ordens da Ajuda. Eu ajudo só quem me solicita, até o montante que não vá me causar nenhum prejuízo. Entende? E eu tenho que aceitar isso de volta. Então, às vezes, aquela pessoa que está, como eu, estava naquela época numa situação difícil, né? Você vem e fala: não, André, eu sei que você está desempregada, eu vou fazer um mercado para você. Ou eu falo: não, Jorge,
me empresta 100 reais, porque segunda-feira eu vou fazer um freela e eu te devolvo na segunda. E você abre a carteira na hora e me dá. E aí, na segunda-feira, eu vou lá te pagar. Jorge, estou aqui com o seu dinheiro. Não, amiga, não precisa. Ali, você tirou a minha força de cocriar mais 100 reais. Porque você está se colocando maior que eu. Porque dentro da hierarquia, pai e mãe são grandes, mas nós, todos nós, somos iguais. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Ninguém, ó. E quando você ajuda muito ao outro, você começa a crescer no sistema. E você tira a força do outro de cocriar. E aí, eu te trago uma pergunta. Você nunca teve um amigo ou uma amiga que você fez tudo por ele e essa pessoa te magoou? Todo mundo tem uma situação dessa na vida. Com certeza. Por quê? Porque a gente fez além do que foi nos solicitado. E o outro que está aqui abaixo, que está recebendo, inconscientemente se sente humilhado, pequeno. E aí ele tem que te magoar, inconscientemente também. Para quê? Para que ele consiga se reerguer e ter força para seguir o caminho dele. Muito interessante, muito bom você falar sobre isso, né? Porque nossos telespectadores podem aí constatar o como é importante, né, falar sobre o entender o processo de cada um de nós, né? Isso aí é um processo. Sim. Separar para analisar, né, coisas do passado e hoje entender o que somos, o que causa todo esse trauma, né, e a quem podemos buscar como ajuda, que tem que ter bons profissionais como você para desatar esses nozinhos, né, que ficam em cada pessoa, porque cada um de nós somos um mundo e cada mundo um mais difícil que o outro, essa que é a pura realidade, né? E você vem com esse ensinamento. Muito bom. Gente, para vocês que querem entrar em contato com a Andréia pelo Instagram, né? @AndreaEmboaba é o Instagram dela. Vocês podem aí, né, se comunicar diretamente com ela e saber mais sobre como se integrar mais sobre assuntos importantes em relação à terapia, ao sistema familiar, né, que é muito interessante. Agora, Andréia, para as pessoas que estão interessadas em adquirir o material que você oferece, e-book, os seus livros, quais são aí as fontes que as pessoas podem, fontes de pesquisa, para que possam obter o material que você desenvolveu? Querido, no meu site, andreaemboaba.com.br, no meu Instagram também, você tem o link para ir para o site, e lá você baixa 2 e-books gratuitos. No e-book Constelação Familiar e Exercícios e Meditações, já existem ali exercícios e meditações sistêmicas que já vão ajudar você a fazer algum movimento. Porque às vezes a pessoa demora um pouquinho para tomar essa iniciativa. Lembrando que a constelação é uma coisa breve. Uma única constelação já traz a transformação. Não é uma terapia continuada. Então, vocês baixam gratuitamente no meu site. É isso aí, muito bom. Gente, hoje eu estou de frente com essa mulher que é empoderada, uma pessoa que deixou o Brasil, veio para os Estados Unidos, teve a sua experiência também no Canadá, hoje volta ao Brasil e é esse sucesso absoluto no que faz, onde em cada mensagem que ela deixa é uma mensagem de ensinamento, sim, preocupada com cada pessoa que vem a seu consultório, a cada pessoa que chega até ela, pedindo, né, a ajuda ou procurando também esse autoconhecimento. E quando a gente... Eu acho que é a tarefa mais difícil, né, o autoconhecimento. Quando a gente passa a se conhecer, a gente, ao mesmo tempo, se assusta, mas... Se liberta. Se liberta, é verdade, a gente se liberta, porque ali a gente tira a máscara e a gente pode ser simplesmente como nós somos, sem medo,
sem os monstrinhos que foram deixados, né? A gente fala monstrinhos criados, então nada melhor do que se libertar. Encontrar profissionais que conseguem compreender a necessidade do outro. Andréa, nosso tempo é tão curto, mas que prazer estar de frente com você. Bom, você lançou em 2020, né, cartas sistêmicas. Sim. Vamos falar brevemente das cartas sistêmicas e aí a gente Tá, pode. são cartas, né, que vão te trazer frases, tá aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas são frases de movimentos sistêmicos, né? São cartas tanto para consteladores, para terapeutas, como para uso diário. Uhum. Mas, e os e-books eu acho que são mais importantes para as pessoas terem esse acesso, para conseguirem compreender como elas podem transformar a sua vida, tá? Muito bom. Gente, querem mais? Vamos para uma rapidinha com a Andréia? Vamos lá, então. Andréia, lugar. Como? Um lugar. Um lugar. Espanha. Uma cor. Verde. Um momento. O nascimento da minha filha. Um sentimento. Ai, o amor. Uma música. Uma música, agora você me pegou. Luísa. Luísa chama Luísa por conta de Luísa, do Tom Jobim. Muito bom. Um medo. Medo da escassez, ainda tenho. Um desejo. Um desejo. Um desejo. Ir para o Egito. Um livro. Um livro Conversando com Deus, de Neil Walsh. Muito bom. Trabalho. Constelação familiar, minha vida, meu trabalho. Família. Família é tudo o que é. Sem ela, a gente não estaria aqui. Um hobby. Esse é um segredo que está começando. Tocar. Ah, que coisa boa. Educação. Educação é a base, né? Sem ela, o resto não flui. Se você não fosse uma terapeuta, né, com toda essa vasta experiência em constelação familiar, você seria? Hoje, né, não tive essa oportunidade na minha época que não existia, mas hoje eu falo que se eu tivesse 18, 20 anos, eu seria uma designer gráfica. Muito bom. Uma palavra que defina Andréa Emboaba. Determinação. Deus. Deus é tudo o que há. É o amor. Pois é, Andréa. E que esse tudo que, né, que rege o universo, né, essa energia que faz com que a cada dia nós tenhamos, né, a oportunidade em acordar, levantar, e a cada dia é uma luta diária, porque viver é isso, né, gente? É uma luta diária. Mas com a consciência que nós somos protagonistas da nossa própria história. Nós somos os únicos que podemos diariamente escrevermos, né, capítulos diários desse livro que se chama Vida. Vida. Então, que esse Deus, né, que essa energia faça com que você a cada dia, Andréa, se sinta mais realizada em tudo aquilo que você venha fazer em sua vida. Sabe, com tantas das coisas que você já passou, hoje você está aqui contando da sua vida para brasileiros cidadãos do mundo, pessoas que vivem no Brasil, na Europa, aqui nos Estados Unidos, no Japão. E é isso, são brasileiros, né, que hoje têm a oportunidade em saber, conhecer mais sobre você e no jogo da vida, nessa arquibancada imensa, né, esses brasileiros te aplaudem de pé. Oh, querida. Traz uma história que é inspiradora. Você é uma pessoa que é fonte de inspiração. Parabéns por você seguir esse caminho e por acreditar que tudo na vida é possível. Hoje você está no Brasil e desenvolvendo um trabalho
onde você leva conhecimento. E o que é muito bonito, né? Essa relação do outro se conhecer melhor. A única arma e a melhor arma que nós temos, né, é o poder do autoconhecimento. E isso você vem fazendo, e é por isso que você é uma mulher aplaudida, né? Eu e minha equipe te aplaudimos de pé e te desejamos mais sucesso em tudo aquilo que você venha a realizar aí pela frente. Muito obrigado, muito obrigado. Que presente. Gratidão imensa, foi uma honra, um prazer estar aqui, né? Você é uma pessoa incrível, um prazer ter te conhecido mais um pouquinho. E assim, só para eu deixar uma última mensagem, né, dentro de tudo que você disse, Por favor. assumam a autorresponsabilidade sobre suas vidas. Não terceirizem. É só o autoconhecimento, é só o homem sábio que consegue transformar o mundo. O homem sábio não julga, o homem sábio não é homofóbico, o homem sábio não é racista e o homem sábio não destrói a natureza. Então é o autoconhecimento que faz a gente transformar, a gente acessar o amor dentro da gente. E quando a gente acessa, a vida brilha. Então, é isso. Gratidão, meu querido. Muito bom. Um prazer conhecê-la. Mais sucesso para você. Gente, estou de frente com essa mulher que é puro poder. E para vocês que querem segui-la, @AndreaEmboaba no Instagram. Andréia, um beijo, muito obrigado, sucesso. E para todos vocês que nos acompanham, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E eu vejo todos vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.